E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui nas nossas modalidades de licitação e hoje nós falaremos do leilão, tá? Nós já falamos do pregão, nós já falamos da concorrência e nós já falamos do concurso. Agora a gente entra no leilão, beleza? Ó, aqui no artigo 28, nós temos lá no inciso 4º a hipótese da modalidade leilão, tá? Beleza. Aí vamos voltar lá no artigo 6º, porque lá no nosso artigo 6º ele traz, né, as definições das modalidades, beleza? Vamos lá então. Vamos aqui para baixo. Beleza, leilão. Então, como que a lei ela define o leilão, tá? O que é o leilão para nossa lei 14.133? Vamos lá. Leilão é uma modalidade de licitação para alienação de bens imóveis ou bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos, a quem oferecer o maior lance, tá? Ou seja, para que eu vou usar o leilão? Quando eu tiver, pessoal, uma alienação, tá? Uma alienação a gente pode colocar, tecnicamente falando, não é a mesma coisa, mas é como se fosse uma venda, tá? Uma venda de um bem imóvel, uma venda de um bem móvel inservível ou legalmente apreendido. Então, por exemplo, um estado, pensa aí, o estado do Paraná fez uma apreensão de um veículo que estava ali com IPVA atrasado, com multas, com um monte de problemas. Eles apreenderam esse veículo. Depois ele foi lá, o estado, e fez um leilão desse veículo, tá? Isso vai ser por meio de uma modalidade de licitação, por meio de um leilão, tá? E qual que vai ser o critério de julgamento? O nosso próprio inciso aqui já fala, tá? A quem oferecer o maior lance. E nós aprendemos lá nos critérios de julgamento que o maior lance, que é um critério de julgamento, ele é um critério de julgamento exclusivo do leilão, tá? Eu não sei se vocês gostam de sertanejo, mas tem aquela música lá do César Menotti e Fabiano fala, né? Eu vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração. É isso aí. O leilão é para quem dá mais, quem vai dar mais. O leilão é isso. Então você pensa no exemplo do veículo, tá? Que foi legalmente apreendido. Vai a leilão, eles definem uma cota mínima, sei lá, 25 mil reais. Quem der mais, quem der o maior lance, vai adquirir esse bem, beleza? Então lembra aí, leilão, para que serve? Para alienação de bens imóveis, então pode ser um terreno, pode ser uma casa, né, um prédio, um edifício, não importa. Ou um bem móvel, né? O que é um bem móvel? Um veículo, por exemplo. Um bem móvel inservível, e aí você vai buscar nas definições do que é inservível, mas pode ser que um bem móvel inservível, ele seja inservível para a administração pública, tá? Não quer dizer que ele não presta mais, ele é inservível para a administração. Ou legalmente apreendidos, tá? E aí eu citei esse exemplo de um veículo com IPVA atrasado e etc, tá? E aí essa alienação vai ser para quem oferecer o maior lance, tá? E lembra da música do César Menotti e Fabiano, né? Quem dá mais, tá? Quem dá mais, beleza? Voltemos ao nosso artigo 28, ok? Vamos lá embaixo. Porque lá no nosso... depois do artigo 28, né? Não é no artigo 28 em si. Aqui no artigo 31, nós teremos algumas questões a respeito do leilão que a gente vai ler aqui rapidamente, que é importante, beleza? Vamos lá então. O leilão poderá ser cometido a leiloeiro oficial ou a servidor designado pela autoridade competente, ou seja, a pessoa que irá conduzir o processo licitatório do leilão é o leiloeiro ou um servidor designado. Isso aqui eu já tinha comentado com vocês lá na aula de agentes públicos, tá? E aí a prescrição disso legal está no artigo 31. Então, no leilão, quem vai conduzir o processo licitatório é o leiloeiro ou um servidor designado, né? Competente da administração e regulamento deverá dispor sobre os seus procedimentos operacionais. Ok. Parágrafo 1º. Se optar pela realização de leilão por intermédio de leiloeiro oficial, a administração deverá selecioná-lo
mediante credenciamento, tá? O credenciamento é um processo, é um procedimento, tá, auxiliar, é um instrumento auxiliar das modalidades licitatórias que você vai aprender lá na aula de procedimentos auxiliares, tá? Então a administração deverá selecioná-lo mediante credenciamento ou licitação na modalidade pregão, tá? Por que pregão? Porque o pregão ele é obrigatório para bens e serviços comuns. Então, a gente pode inferir aqui que a profissão, né, o leiloeiro, ele é um serviço comum, tá? Isso aqui a gente pode interpretar isso. Então você vai selecionar esse leiloeiro mediante credenciamento ou licitação na modalidade pregão e adotar como critério de julgamento o maior desconto, tá? Para as comissões a serem cobradas, né? As comissões do leiloeiro, beleza? Utilizados como parâmetro máximo os percentuais definidos na lei que regula a referida profissão e observados os valores dos bens a serem leiloados, tá? Então, pessoal, basicamente isso aqui. Eu vou só colocar uma água aqui. Mas, entenda isso. Entenda que quando você tiver um leiloeiro como o condutor da licitação, a administração vai selecioná-lo por credenciamento, tá? E o credenciamento, ele é um instrumento auxiliar que a gente aprende lá na parte de procedimentos auxiliares. Então você pode selecionar o leiloeiro pelo credenciamento ou mediante a modalidade de licitação pregão. Lembra que o pregão ele é obrigatório para aquisição de bens e serviços comuns. O serviço do pregoeiro, do leiloeiro, desculpa, é um serviço comum, beleza? E ele irá adotar o critério de julgamento de maior desconto, tá? Para as comissões a serem cobradas, tá? O leiloeiro vai cobrar quanto de comissão? Ah, sei lá, 5% do valor do bem a ser leiloado. Ok, isso aí vai depender do que os regulamentos, do que as normas dispor como parâmetro máximo, beleza? O que mais? O leilão será precedido da divulgação do edital em sítio eletrônico oficial. Ok, né, pessoal? Qualquer modalidade de licitação, a gente tem que ter um edital, vai ter que divulgar um edital de licitação, porque a licitação você tem que respeitar aqueles princípios, tá? E o princípio da publicidade, da transparência, coaduna com isso aqui, tá? Eu tenho que divulgar o edital de licitação para que eu consiga atingir o outro princípio, né? O princípio da competitividade, beleza? Então, o leilão será precedido da divulgação do edital, que conterá. O que vai conter no edital do leilão? Vamos lá. Descrição do bem com as suas características, ok? E, no caso de imóvel, a sua situação e suas divisas, tá? Com remissão à matrícula e aos registros, ok? Então, isso aqui é básico, né? Se eu vou vender um bem, seja um bem imóvel ou um bem imóvel, a pessoa que vai adquirir, ela tem que saber qual que é a descrição desse bem. Por exemplo, se for um veículo, qual que é o ano desse veículo, o estado de conservação, o modelo, tem algum problema? Tem algum gravame? Tá? Se for imóvel, qual que é a situação desse imóvel? Ele está em boas condições de uso? Vai ter que fazer uma reforma? Como é que é as divisas? Tem vizinho? Tem o que do lado? Tem imóveis irregulares, ocupações ao lado do meu imóvel? Tem que saber o que tem ali, tá? Valor pelo qual o bem foi avaliado, tá? Por quanto que esse bem foi avaliado? O preço mínimo pelo qual poderá ser alienado. Então, por exemplo, esse veículo foi avaliado, aí vamos imaginar que a administração pegou o preço, se for um veículo, um veículo mesmo, um carro, uma moto, suponha que eles tenham pegado a tabela FIPE, tá? Aí vamos imaginar que é um veículo que lá na tabela FIPE está 50 mil reais. Mas a administração coloca lá qual que é o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado. Aí vamos imaginar que eles coloquem lá 40 mil reais, esse é o preço mínimo, tá? Isso é um exemplo. As condições de pagamento, então assim, como é que vai pagar? Vai ser à vista? Vai ser a prazo? E, se for o caso, a comissão do leiloeiro. Beleza. O que mais? Indicação do lugar onde estiverem os móveis, os veículos e os semoventes. Então, vamos imaginar. Estou fazendo um leilão de veículo. Onde está esse veículo? Para eu poder buscá-lo. Está num pátio? Está lá no pátio do Detran? Ou está em outro lugar?
tá? Então tem que saber onde tá, porque a pessoa que fazer a compra, né, dessa alienação tem que ir lá buscar. Beleza. Quarto, o sítio da internet, né, o site, e o período em que ocorrerá o leilão, tá? Salvo se excepcionalmente for realizado sobre a forma presencial, por comprovada inviabilidade técnica ou desvantagem para a administração. Hipótese em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização. Pessoal, esse inciso quarto aqui é importantíssimo, porque isso aqui nos faz, né, realizar uma interpretação da seguinte maneira. Vamos lá. Ó, o edital do leilão, o que ele está falando aqui? Ó, no edital tem que conter tudo isso aqui. No inciso quarto está falando aqui, olha, tem que ter o site, né, o sítio da internet e o período que ocorrerá o leilão, tá? Salvo, ou seja, exceto se excepcionalmente for realizado sobre a forma presencial. O que a gente interpreta disso aqui? Tá? O que a gente interpreta? A gente interpreta, pessoal, que o leilão, em regra, ele é feito de forma eletrônica, tá? Então vamos anotar isso aqui. Eu vou até anotar aqui, ó. Ó, leilão, em regra, será de forma eletrônica, tá? Ou seja, vai ser feito em sites, tá? Isso aqui, pessoal, é importantíssimo, tá? Leilão, em regra, será de forma eletrônica, tá bom? Aprenda isso aí, porque pode ser que a questão da prova fala assim, olha, o edital de licitação tem que falar onde vai acontecer o leilão, onde vai acontecer, vai ser em qual órgão, vai ser em qual lugar. Então toma cuidado com isso aqui. O leilão, em regra, será de forma... Ah, até escrevi errado aqui, né? Eletrônica, né? Eletrônica. Então o leilão, em regra, será de forma eletrônica, beleza? Então toma cuidado. Leilão presencial é em caráter excepcional. Grave isso aqui. Eu vou colocar até uma estrelinha aqui, ó. Uma estrelinha. Porque isso aqui já caiu em prova, não exatamente com essas palavras. Isso aqui, pra mim, pode sair uma questão muito boa, tá? Beleza? Próximo, a especificação. Opa, aqui ficou de vermelho, né? Vermelhinho é só para negações, tá? E especificação de eventuais ônus, gravanes ou pendências, né, existentes sobre os bens a serem leiloados. Então, por exemplo, vamos supor que seja um bem imóvel, tá? E esse bem imóvel tá com gravame judicial. Você entra lá no imóvel e ele tem um processo judicial vinculado a esse imóvel, tá? Tem que ter essa especificação dessa pendência, tá? Para quê? Para que a pessoa que está comprando esteja ciente disso e resolva esse problema, né, caso exista, beleza? Tudo isso é importante. Então, assim, todas as informações que são necessárias para que quem está comprando esse bem, né, tem que constar no edital, beleza? Próximo, parágrafo 3º. Além da divulgação no sítio eletrônico oficial, o edital será fixado em local de ampla circulação de pessoas na sede da administração, beleza? E poderá ainda ser divulgado por outros meios necessários para ampliar a publicidade e a competitividade da competição. Pessoal, isso aqui, ó, importantíssimo, né? Tá? Importantíssimo. Por quê? Porque isso aqui tá justamente consagrando o que nós acabamos de falar, tá? Eu nem estava lembrando que a lei falava expressamente isso, mas o fato de você divulgar o edital, colocar em local de ampla circulação e divulgar em outros meios necessários, você está consagrando o princípio da publicidade, você está tornando público os atos, né, de forma transparente, né, esses atos da administração pública. Além disso, você garante o princípio da competitividade, porque se mais pessoas visualizarem o edital, mais pessoas estarão interessadas em participar dessa competição, né, desse leilão. Ou seja, consequentemente, você consagra a competitividade, beleza? Outra coisa muito importante, o leilão não exigirá, olha só, não exigirá registro cadastral prévio e não terá fase de habilitação. Olha só, então o leilão não exigirá registro cadastral prévio, não terá fase de habilitação. Aí aqui na questão da fase, lá na frente a gente vai aprender as fases da licitação.
Uma das fases de um processo licitatório é a habilitação, ok? E ele está falando aqui o seguinte, ó, não vai ter habilitação, beleza. E deverá ser homologado assim que concluída a fase de lances, tá? Superada a fase recursal e efetivado o pagamento pelo licitante vencedor, na forma definida no edital. Beleza? Pessoal, demorou um pouquinho aqui na parte teórica, mas não tem problema, tá? A gente tá só fazendo alguns comentários, tá? E isso é o que é importante para o nosso aprendizado, beleza? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai para os nossos slides, fazer as nossas anotações, ok? E depois disso, vamos fazer questões, beleza? Então vamos lá então, ó. Leilão, vamos lá. O que nós aprendemos? Leilão. Beleza. Primeira coisa, vou colocar assim, ó, regra. Como regra geral, ele é realizado, o leilão, né, de forma eletrônica. Certo? A administração divulga o edital de licitação e lá no edital vai estar o site, né, o sítio da internet onde vai ocorrer esse leilão, tá bom? Ou seja, em regra, ele é realizado de forma eletrônica, beleza? Para que serve o leilão? Ele serve para alienação de bens imóveis, ou seja, um terreno, um edifício, um prédio, enfim. Que mais? Para alienação de bens móveis, certo? Inservíveis ou legalmente apreendidos. Beleza? Lembrando que inservível não significa que ele seja inservível de maneira geral. Pode ser que ele seja inservível para a administração, beleza? Mas pode ser que ele seja servível para outro órgão ou para outra pessoa. Por isso que a administração está leiloando ele, tá bom? Que mais? Critério de julgamento, nós já tínhamos aprendido, mas vamos aqui fazer uma redundância, né? Critério de julgamento é o maior lance. Lembra lá da música do César Menotti e Fabiano. Eu vou fazer um leilão. Quem dá mais pelo meu coração? Quem dá mais, tá? Maior lance. É exclusivo para o leilão. Critério de julgamento maior lance é exclusivo para leilão. Beleza? Próximo. Condução do processo licitatório. Nós falamos, é o leiloeiro ou servidor designado, tá? Beleza. O que mais? O edital será divulgado, um pouquinho para baixo um pouquinho, será divulgado contendo informações sobre o bem. Que informações? Valor, características, o local que ele está e etc. Beleza? E por último, a gente vai colocar também que não exigirá registro cadastral prévio.
beleza? E, além disso, não terá fase de habilitação. Não terá, vou colocar assim, ó, não terá habilitação. Beleza? Então, pessoal, de leilão, no nosso resuminho aqui, é isso aqui, tá? Aí agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer questões, né? Vamos fazer questões. Nós temos aqui, se eu não me engano, são 7 questões, tá? 7 questões para nós fazermos e consolidarmos aqui o que nós aprendemos, tá bom? Vamos fazer questão então? Bora! Vamos lá. Bom, vamos já direto aqui pro item, tá? Lembrando que eu já falei várias vezes isso, a Sebrasp coloca o enunciado ali gigante e a partir disso tem vários itens, tá? Então vamos direto aqui no nosso item. Vamos lá. No caso de um leilão de um veículo, o bem deverá necessariamente estar no local de realização da asta pública. Pessoal, tá certo ou tá errado isso aqui? Tá errado, né? Por que que tá errado? Nós falamos o seguinte, ó. Pregão. Opa, desculpa. Leilão, né? Leilão. Às vezes eu confundo os nomes, tá? Leilão, em regra, é realizado de forma eletrônica, tá? Eletrônica. Então, quando ele fala assim, no caso de um leilão de um veículo, o bem deverá necessariamente estar no local de realização da asta pública. Pessoal, qual que é o local de realização da asta pública? Nesse local, em tese, nem existe, porque o leilão ele é realizado de forma eletrônica, é pelo um sítio, né? Um sítio da internet, de um site oficial do governo. Então, não tem que estar necessariamente no local de realização, porque esse local, em regra, nem existe. Entendeu? Então, ó, toma cuidado. Ó. Então, ó, não deverá. Não deverá. E assim, o que a lei fala, nós lemos lá e nós estudamos, é que assim, no edital vai ter que constar, né, algumas descrições do bem. Então tem que ter característica, tem que ter o valor, tem que falar dos gravames, das pendências, e lá fala que também tem que constar no edital qual o local que está esse bem. Eu dei até um exemplo, olha, se é um veículo, vai estar lá no pátio do Detran, se tá lá, tem que constar no edital. Mas não tem nada a ver isso aqui, tem que estar necessariamente no local de realização da asta pública. Em regra, nem existe esse local, porque é feito de forma eletrônica, beleza? Próxima. Na modalidade de licitação leilão, admite-se que um servidor seja designado para a condução do processo. Certo ou errado? Certo, né? O que nós falamos, tá? Eu vou repetir aqui. Leilão, quem conduz o processo, né? A licitação. Vou colocar quem conduz a licitação, tá? É a mesma coisa, mas eu vou colocar diferente. Ó. Nós aprendemos o quê? Quem conduz é o leiloeiro ou um servidor designado. Beleza? Então, na modalidade leilão, admite-se que um servidor seja designado para a condução do processo? Sim. Pode ser um leiloeiro ou um servidor designado. Então tá certo. Beleza? Próximo. O condutor da licitação na modalidade pregão, tá? Não é leilão. Pregão é denominado pregoeiro, caso seja servidor público. E leiloeiro, caso seja agente público credenciado. Pessoal, tá certo ou tá errado? Tá errado, né? Porque aqui é o seguinte, ele misturou as coisas. Ele falou do pregão, né, da modalidade pregão, que o condutor da licitação de modalidade pregão é o pregoeiro, se for servidor público, e leiloeiro, se for um agente público credenciado. Nada a ver, nada a ver. Por quê? Porque o leiloeiro,
ele é o condutor da licitação em qual modalidade? Na modalidade de leilão. Não tem nada a ver com pregão, tá? Toma cuidado. Olha só, no leilão, quem conduz a licitação é o leiloeiro ou o servidor designado. No pregão, vai ser o pregoeiro, tá? São duas coisas diferentes. Toma cuidado, beleza? Questão tá errada, tá bom? Próximo. O leilão é uma modalidade de licitação que requer a divulgação do edital em sítio eletrônico oficial, ok, e sua afixação em local de ampla circulação de pessoas, beleza. Bem como o registro cadastral prévio e a habilitação dos licitantes. Opa. Errado, né? Errado. O que nós aprendemos, pessoal? Vou anotar aqui, ó. Leilão. O que nós aprendemos? Nós lemos e nós anotamos, tá? E nós aprendemos, evidentemente. Não exigirá registro cadastral prévio. E nós falamos o seguinte, ó, não terá fase de habilitação. Ok? Então, não tem esse negócio, vai ter que divulgar o edital em sítio eletrônico oficial e sua fixação em local de ampla circulação, bem como, tá? Lembra que o bem como, tá? O bem como é como se você estivesse adicionando, tá? É como se fosse um e. Você está adicionando, é uma conjunção aditiva, né? Lembrando lá do português. Então não, né? Bem como não. Não terá o registro cadastral prévio, não terá fase de habilitação. Beleza? Próxima. A existência de gravame ou ônus sobre um bem a ser leiloado, bem como os valores de avaliação e o preço mínimo para sua alienação, deverão constar no edital de divulgação do leilão? Certo ou errado? Certo, né, pessoal? O que nós falamos? Nós falamos que no edital de licitação, ele vai ser divulgado, né, constando algumas informações, tá? E a gente falou de várias informações, mas basicamente, o valor do bem, o preço mínimo, tá, para a administração vender, tá? O local que está esse bem, se é um bem móvel, né, um veículo, onde que ele está? As especificações, as características. E se, por exemplo, existe alguma pendência, algum gravame, e eu até dei um exemplo, olha, pensa num prédio, numa casa, num edifício. Suponha que esse bem imóvel, nesse caso, tem algum processo judicial vinculado. Tem que constar lá o processo judicial, né? E até uma descrição. Qual que é essa pendência, tá? É um processo de indisponibilidade de bem, tá? É um processo trabalhista, sei lá, mas tem que constar no edital de licitação qual é esse ônus, esse gravame, todas as informações necessárias tem que constar no edital. Então tá certo, tá? Beleza? Próximo. O leilão é a modalidade de licitação para alienação apenas de bens móveis inservíveis a quem oferecer o maior lance. Tá certo isso, pessoal? Não tá não, né? Tá errado. Não é apenas de bens móveis inservíveis. Vamos lembrar aqui de novo, ó. Leilão. Leilão. Alienação de bens imóveis e alienação de bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos. Beleza? E aí vamos para a última questão, tá? A modalidade licitatória denominada leilão, tradicionalmente usada para contratações públicas, foi substituída recentemente pela modalidade denominada diálogo competitivo. Pessoal, não tem nada a ver isso aqui, né? Não foi substituída não, tá? Nada a ver, tá? Presta atenção, ó, vou colocar aqui, ó. Tá errado, eu vou colocar assim, ó. Modalidades, Lei 14.133. Quais são as modalidades? Pregão, concorrência,
concurso, leilão e diálogo competitivo. Beleza? Foi isso que nós falamos, não foi? Então, o que a questão fala aqui? Que a modalidade leilão foi substituída pela modalidade diálogo competitivo, nada a ver. As duas existem como modalidades licitatórias, tá? As duas existem. Não teve esse negócio de substituição, beleza? Então tá errado. Pessoal, então é isso, tá? Fizemos aqui 7 questões, aprendemos sobre leilão e na próxima aula falaremos do diálogo competitivo, a última modalidade de licitação que aprenderemos aqui, beleza? Até a próxima, abraço.